Irmãos, graças a Deus, vamos falar agora sobre Trófimo. Irmãos, sem querer, Trófimo, alguns acham que ele foi o motivo da prisão de Paulo, já que ele foi introduzido no átrio do templo, lugar proibido para gentios. Então o apóstolo Paulo, com toda a sua simplicidade, também conhecedor, ele permitiu ou convidou que Trófimo fosse até o átrio do templo. Então é muito provável que Paulo tenha feito isso porque ele continuava obediente às leis judaicas que não entravam em conflito com a fé cristã. Então, já que já tinha havido um concílio acerca disso, então talvez ele não viu problema nenhum em trazer Trófimo para o átrio, para poder estar ali com eles. Mas não poderia. Continuava obediente às leis judaicas. A entrada de um gentio no pátio de Israel era um crime mortal e qualquer judeu que ajudasse incorria na mesma pena. Então os romanos, meus irmãos, por que os romanos acabaram prendendo Paulo? Um dos motivos também foi esse. Porque os romanos, meus irmãos, eles tinham uma aversão de qualquer revolta, de qualquer rebelião popular. Eles evitavam ao máximo que isso pudesse acontecer. Quando Jesus também foi entregue, quando Jesus se entregou, vamos dizer assim, eles também estavam muito preocupados acerca da revolta popular. Então nós vemos que eles se preocupavam muito. Os romanos se preocupavam com qualquer que pudesse evoluir uma revolta. Paulo escreveu a Timóteo que tinha deixado Trófimo doente em Mileto. Isso causa certo conflito de tempo. Se for verdade, então Trófimo não poderia estar com Paulo em Jerusalém. Irmãos, às vezes a Bíblia, a questão é cronológica. Claro que o Trófimo estava lá, mas o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que deixou Trófimo em Mileto, mas a Bíblia ela não está certinha em ordem cronológica. Atos contém várias imprecisões no tempo, provavelmente por Lucas ter se baseado em relatos alheios. Atos deve ser lido como obra literária que narra histórias verdadeiras e não como um documento histórico preciso. Então, não adianta querer ter precisão acerca da história de Trófimo, mas nós vemos que esse homem aqui foi um homem que estava com o apóstolo Paulo, ele esteve sim, o apóstolo Paulo com certeza deixou ele, foi um dos homens que ajudaram no ministério do apóstolo Paulo, foi muito útil, e nós vemos que a Bíblia não dá uma certa ordem cronológica no Atos dos Apóstolos, também não tem uma ordem cronológica precisa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.